E olha só quem a gente encontrou aqui no evento Bela Mais. Eduardo Vanin, parceiro do Notícias Agrícolas, lá da Agrinvest. Eduardo que teve uma missão difícil hoje aqui, dizer para o pessoal que estava reunido e estava querendo saber para onde vai essa soja, para onde vai esse milho, o que pode acontecer com esse mercado. Deu conta de explicar, Eduardo, mas eu queria que você contasse isso para a gente também. Afinal de contas, dá para entender ou dá para imaginar o que pode acontecer com o mercado a partir de agora? Bom, realmente é uma tarefa difícil num momento como esse. Primeiramente, eu estou conhecendo aqui o Alexandre pessoalmente, é um grande prazer. Então é o seguinte, realmente é um momento bem desafiador. O ponto que eu toquei muito aqui, independente de clima, independente do que pode acontecer, é uma certeza que nós temos, que é uma questão da questão logística brasileira. Então esse ano a gente já teve um problema que foi a soja juntando com milho. Tínhamos milho ainda lá em Paranaguá, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, tínhamos um line-up de 1,5 milhão de toneladas no finalzinho de fevereiro, quer dizer, já para entrar no programa da soja. Isso deve se repetir para o ano que vem. Lembrando que nós temos duas situações. Uma, o Brasil com certeza vai ter estoque de passagem maior para a próxima temporada, e o outro ponto que podemos ter uma safra de novo igual ou até maior, que vai continuar aumentando essa pressão logística. E não temos armazenagem para tudo isso. Esse é o grande desafio do Brasil. E como que isso é transmitido para o bolso do produtor? Através do prêmio. Então a penalização, tanto na logística interna muito mais cara, fretes mais caros, armazenagem mais cara, aí nós temos um prêmio que já está bem depreciado para o ano que vem. Já começou agora com a soja e deve continuar então essa pressão, Eduardo? Já temos aí, o prêmio já está nesse momento sendo negociado para março do ano que vem, $1 por bushel abaixo de Chicago, março do ano que vem. Ou seja, uma safra que o produtor nem recebeu ainda os insumos, já está sendo negociado com um desconto bem forte. Agora, você, aqui na sua palestra, você dividiu por períodos, para a gente prestar atenção e entender cenários que podem ser criados naqueles períodos. No curtíssimo prazo, vamos dividir entre soja e milho. Para a soja, o que você chamaria de positivo e o que você chamaria de negativo? Bom, nós temos tanto soja quanto milho. Agora, curtíssimo prazo, curtíssimo mesmo, é a questão aí da área, que vamos conhecer esse número, a primeira revisão agora, dia 30. E, na sequência, os mapas que já vem mostrando já da semana passada, que a partir do dia 2, 3, 4, temos a volta das chuvas para as regiões que hoje foram as principais afetadas, que é o coração do meio oeste. Então veja, curtíssimo prazo, quer dizer, semana entre sexta, final de semana, feriado americano, temos esses dois fatores, revisão da área e depois as chuvas previstas. Alguma surpresa em termos de revisão de área? Olha, hoje a estimativa do mercado, uma leitura bem difícil, como sempre, mas a leitura do mercado é o seguinte, porque o clima plantou-se rápido, mas ao mesmo tempo o preço caiu bastante, por causa do plantio rápido. Então, o produtor americano teria reduzido a área de milho e soja em 500 mil acres. Essa é a mediana das estimativas. Se isso acontecer, é favorável para preço. Favorável, mas qual é o ponto? Sexta-feira mesmo, já depois desse relatório, o mercado vai querer ver a atualização do meio-dia do clima. Vai manter as chuvas para a semana que vem? Se sim, preço pode até reagir um pouco porque caiu demais. Mas a tendência continua sendo de queda. Mudou o clima com redução de área. Aí o bicho pega. Aí o mercado vendeu muito apostando nessa chuva que não viria. Pode acontecer? Pode. Só lembrar o mês de junho. Mês de junho os modelos vinham mostrando sempre mais chuvas no intervalo de 8 a 15 dias, que nunca vieram. Mas o ponto é que agora os modelos realmente estão mantendo essas chuvas. Para o milho, mesma perspectiva? Mesma e até mais importante, porque o milho americano entra agora na sua fase mais crítica, pendoamento, já a partir do dia 4. Aí o bicho pega. Então o milho é o mais imediato, é o que mais precisa de água. Agosto, o que pode acontecer é momento de definição, aí a gente já vai estar sabendo o que de fato tem à disposição do mercado para a soja e muito provavelmente milho também até um pouco antes desse agosto. O que pode acontecer com os preços? A partir de agosto, aí muda como eu gosto de falar lá no escritório, muda o pagode, muda o tom da música, porque daí vamos falar de demanda.
E aí até coloquei aqui na apresentação, você deve ter visto, ali, aqui já as exportações americanas, no sentido de não vendeu nada, nem soja nem milho. Vendeu menos de 3 milhões de toneladas de milho para a safra nova, essa que começa agora em setembro, e no caso da soja, 3 milhões. É muito pouco para um número que o USDA projeta para a próxima temporada em termos de exportação. Para que o USDA esteja certo, duas coisas têm que acontecer. O Brasil tem que ficar caro e os Estados Unidos tem que ficar mais barato. Se isso não acontecer, então as exportações americanas de soja e de milho vão crescer muito devagarinho. E aí isso é negativo para o balanço americano. Mas isso não evolui por conta do preço? O produtor americano não está interessado nos preços atuais ou não tem comprador? Poderíamos falar que é o conjunto da ópera. O ponto é o seguinte, hoje, falando de mercado global de milho, soja e todos os produtos, o consumidor está comprando apenas da mão para a boca. No máximo 30 dias para frente. Um dos fatores antes era o preço muito alto, que agora já não está mais, mas o principal fator é o custo do dinheiro. Em dólar também, está muito caro. Portanto, quando uma trading ou um consumidor final compra um milho, uma soja, para carregar no tempo, ele precisa fazer o seu hedging. E isso custa dinheiro. E com essa taxa de juros em dólar, está muito caro. Esse é um ponto. E aí os consumidores estão deixando a tarefa de carregar esse custo que é pesado para o produtor, seja ele brasileiro ou seja ele americano. E assim nós estamos indo. Então, respondendo a sua pergunta, o produtor americano vendeu? Não. Ele vendeu só 5% da soja do milho, é muito pouco. Assim como o produtor brasileiro para a próxima temporada de soja, nós nem chegamos a 10% ainda. Está bem atrasado também. Então, agora, um outro fator os Estados Unidos está muito caro, porque o Brasil está barato, tanto soja quanto milho. Esse preço pode se ajustar então em Chicago? Ah, sim, porque uma vez que, ok, a produção é X ou Y, aí nós vamos olhar a demanda. E no caso, hoje, falando, a demanda para o grão americano é muito baixa. E isso é negativo para as cotações de Chicago. Mas você tirou uma carta da manga aí, a China e a condição das lavouras lá na China, que pode ser um revés aí para o mercado, principalmente de milho. Exatamente. Quais são os fatores que poderiam mudar um pouco esse ambiente que nós estamos, de pressão de preço? Tanto Chicago quanto o prêmio. É o clima. O hemisfério norte todo está muito quente. Então você viu ali os mapas de temperaturas para julho e agosto na China, que é quando o milho começa a sua fase crítica também. E já tem vários alertas de temperaturas acima até de 40 graus. Consumo de energia na China, na semana passada, subiu 16% em relação à semana anterior, uso de ar-condicionado. Então veja que a China pode enfrentar um problema de safra de milho. E aí o preço do milho começaria a subir na China, porque o produtor não quer vender, e aí começa a abrir a janela de oportunidade para os importadores. Importar milho, por exemplo, do Brasil, chegaria na China mais barato do que o milho deles. Aí começaria a movimentar mais o mercado. E isso seria benéfico, claro, para o Brasil. Imagina só a China comprando aqui, por exemplo, 10 milhões de toneladas de milho. Ajudaria bastante, principalmente na questão do prêmio. Mas o que a gente tem de concreto da China hoje? Alguma perda já contabilizada ou por enquanto é só expectativa? Por enquanto, a expectativa. Qual é o estágio do milho nesse momento na China? Ele varia entre 4 folhas a 8 folhas. Daqui a pouco ele vai estar entrando no pendoamento. Daqui mais umas 3 a 4 semanas. Aí começa realmente a ficar mais preocupante. Os mapas estão mostrando que daqui um mês vai continuar bem quente lá para eles. Milho subindo, puxa a soja? Bom, esse puxa o prêmio aqui no Brasil. E aí gera um ponto. Vamos imaginar que o Brasil hoje é um cenário concreto, que o Brasil vai ter uma grande exportação de milho. Se a China vem para comprar mais do que se espera, esse programa vai ser ainda maior. Isso vai atrapalhar o nosso início do programa da soja, o que não é bom do lado logístico. Então veja que a gente vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, nós esbarramos na questão da logística brasileira. Então tem que ficar bem atento ao cenário de exportação de milho, porque ele vai trazer impacto para a soja. Olhando um pouquinho mais adiante, mais lá para o final do ano, digamos, qual é a perspectiva ou quais são os pontos positivos e negativos que o produtor precisa ficar atento? Primeiro deles é essa questão da janela. A janela em que o produtor precisa escoar o seu grão. Se o produtor não tem aquela capacidade para armazenar toda uma soja, todo o milho que ele ainda vai carregar de estoque de passagem,
ele precisa ele precisa antecipar essa situação. Senão, vai acontecer o que aconteceu esse ano. Vários produtores querendo vender para embarque imediato e já não tinha mais esse embarque imediato. Isso representa pressão no preço para ele. Então é o primeiro ponto. Logística, janela de escoamento. O outro ponto, claro, é o clima. Nós estamos com o El Niño. O El Niño é positivo para o Brasil, não é positivo para o norte do Brasil. Em 2015-16 tivemos quebra lá no Apitobá e médio norte do Mato Grosso. Hoje, essa região é mais importante do que foi naquela época. Essa região, pegando o Apitobá e o norte, médio norte do Mato Grosso, cresceu 3 milhões de hectares. Portanto, isso lá na frente, tendo algum tipo de problema causado pelo El Niño, uma estiagem, um plantio as chuvas vêm atrasadas, algo assim, aí nós vamos ter impacto para os prêmios aqui no Brasil e também para a Bolsa de Chicago. Imagina só, se o Brasil atrasa no plantio da soja, nessas regiões lá em cima, o nosso programa de soja começa depois, e aí dá espaço para os Estados Unidos vender mais. É exemplo que aconteceu esse ano. Portanto, veja que o clima, nesse momento, é o fator que pode movimentar os preços. Agora, o que eu mais achei interessante foi o fato de estabelecer uma visão mais a longo prazo. Que papel a China tem nesse longo prazo aí, principalmente em termos de demanda? Principalmente porque até agora a China foi a grande locomotiva aí desse crescimento de consumo de commodities de grãos. Vai continuar sendo? Você não foi muito otimista não, né? Pois o meu dever aqui, junto com os produtores, e sempre foi assim, da Agriinvest, é trazer realmente o que está acontecendo. E hoje tem duas grandes tendências na China que são preocupantes. Uma, número de casamentos não para de cair. Pode ter sido feito do efeito do Covid? Pode, vamos ver durante esse ano. Só que os números até agora não são bons. É só você pegar, é uma curiosidade, o maior faturamento dos hotéis de 5 estrelas ou mais na China vem de eventos. E um dos maiores eventos é casamento. E adivinha só, nos últimos anos esse faturamento só tem caído. Portanto, é onde a máquina começa. O jovem casa, ele tem que ter um apartamento, tem que ter um carro e essa coisa não está girando. Tanto é que, dado oficial da China, jovens entre 18 e 24 anos, desemprego 20%, mais que 20%. Portanto, o consumo de carnes, e principalmente carne suína, ele é grande, claro que é. Só que ele está estável e a produção está crescendo com os investimentos bilionários que foram feitos nesses últimos anos. A margem do suinocultor na China, nesse momento, está sangrando. Ela tem oscilado bastante, só que muito mais para baixo do que para cima. E quando a gente olha esses números, não dá para ficar muito otimista quando a gente fala em termos de consumo de farelo de soja. Tanto é que está caindo. Agora saiu o número em maio, dado da China oficial, a produção de rações cresceu 10,5%, comparação anual. Porém, o uso de farelo nas rações caiu 1,5%. Está caindo o uso de farelo. O que eles estão colocando na ração? Principalmente aminoácidos sintéticos, que a China é o maior produtor e o preço está lá na chão, está lá embaixo. É uma tendência de, se não reduzir demanda, pelo menos não seguir mais crescendo como a China vinha crescendo. Mas você trouxe a luz no fim do túnel, que seria o consumo para energia, para a produção de energia. Exatamente. O que está só no começo é essa coisa da transição para o verde. E nesse ponto os Estados Unidos têm sido o carro-chefe. E quando a gente fala de biocombustíveis, principalmente em relação aos óleos vegetais, os Estados Unidos está liderando esse movimento, junto com a Indonésia também, que também está elevando o seu percentual de mistura. Então veja que, falando de tendência para os próximos anos, é otimista no sentido de os Estados Unidos cada vez mais esmagador de soja e menos exportador. E aí, claro, o Brasil faria essa contrapartida. Portanto, o óleo de soja, os óleos vegetais tendem a continuar valorizados, o que acaba trazendo uma remuneração melhor para a soja por tabela. Muito bem, você viu aí que são vários cenários, várias possibilidades ao longo de períodos do ano, no curto, no médio, no longo prazo e até uma tendência mais de longo prazo. Mas afinal de contas, Eduardo, o que a gente pode falar para o produtor agora?
vai subir ou vai cair? Para onde que para onde que esses preços vão? Ou melhor, como se proteger de tanta incerteza que vem pela frente? Olha, foi um recado que eu deixei aqui para todos os produtores, começar pelo mais fácil. Onde que é o mais fácil? Dentro de casa, não é mesmo? E aí o que está na mão do produtor? É o custo. E hoje, se você olhar a relação de troca, ela está boa, bem melhor que o ano passado, está mais baixa para a soja. O milho não caiu muito ainda por causa da semente, mas deve cair um pouco mais. O produtor, ele, nesse momento, onde está muito nebuloso, a margem caiu, a chance de alta de preços é reduzida, ele tem que olhar o custo de produção dele. E aí não pode bobear. Está dentro do padrão histórico, bem mais barato que o ano passado, apesar do preço bem mais baixo da soja, do milho. E aí ele tem que começar por aí, pelo que está na mão dele, que é o custo, seria já um ótimo começo. Isso porque, quando a gente olha a comercialização para o ano que vem, está muito baixa. Muitos produtores ou compraram o insumo e não venderam a soja ainda, ou não fizeram nenhum nem outro. Portanto, temos muito para avançar nesse sentido ainda. Mas por que o produtor não vai? Ele não vê margem ou ele quer repetir margens que ele viu nos anos anteriores? Me parece que isso já está descartado, né? Essa possibilidade de margens que a gente teve nas duas últimas safras não é mais para esse ano, né? Se falarmos, vamos lá, da moeda do produtor, qual é a moeda do produtor? Saca. Se a gente falar de margem em sacas, não valor monetário, então a margem dele não piorou tanto. Quantas sacas vai sobrar para ele? Não mudou muito, porque o custo baixou. Então veja, é uma questão de voltar para a mentalidade que é correta. A moeda dele é a saca. É que nos últimos 3 anos, o que aconteceu? Os preços iam subindo, os insumos foram acompanhando, só que com uma certa demora. Comprava-se um insumo, esperava-se para vender o grão. E a relação ficava até mais baixo. Mas veja que é uma especulação. E agora nós estamos no momento que os dois estão caindo. E não sabemos se o insumo para de cair ou a soja continua caindo ou o contrário. E a relação volta a piorar. Portanto, eu diria, vá pelo conservadorismo. Faça as suas trocas agora e vai te sobrar um número de sacas que é muito parecido com o histórico. Agora, claro, a saca está valendo menos. E faça a saca replicar no campo. Produtividade, investir em produtividade. Exatamente. Não deixe de cuidar da sua poupança, que é o quê? A terra. Então, muitos produtores vão reduzir o investimento, tudo mais. Mas a margem dele está em quantas sacas vai sobrar. Tá aí, missão dada, missão cumprida. Eduardo trouxe, portanto, essas informações para o produtor que participou aqui do Bela Mais, esse evento promovido pela Bela Agrícola aqui no Paraná. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques direto aqui do Bela Mais.